Olá, meu nome é Maria Vanúzia, eu sou Ariana Chastro, meu nome social. Sou fundadora do escritório Vira Contabilidade, sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Tributária pela PUC do Paraná. Estou fazendo a segunda graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou escritora do livro As Leis Espirituais e Materiais para o Gerenciamento do Dinheiro e do Sucesso e também o curso o qual eu trago muitos detalhes como organizar e fazer um planejamento financeiro, uma boa educação financeira. Dentro do curso, eu vou tratar mais especificamente de alguns tópicos bem específicos. Vou falar um pouco sobre a história do dinheiro, como surgiu o dinheiro, onde ele surgiu e qual foi a evolução do dinheiro no tempo. Também abordo alguns assuntos sobre princípios econômicos, princípios da economia, mais especificamente. A economia, ela faz toda uma diferença e é muito importante, principalmente para guardar dinheiro e fazer investimentos. É bem importante ter a consciência que a economia ela nos afeta de forma direta e indiretamente. Vamos falar um pouquinho também sobre empreendedorismo. O empreendedorismo hoje ele é fundamental. Tem algumas pessoas que têm muita vontade de sair do trabalho CLT e ir para o empreendedorismo. É possível? Sim, é possível. Com um bom planejamento, com uma boa estrutura, consegue fazer um negócio e desenvolver suas atividades e assim ter bons rendimentos. É algo muito importante. Vamos falar também um pouco sobre educação financeira. Qual a importância da educação financeira? O que é que a educação financeira ela nos traz ali no dia a dia? É importante a gente conhecer quais são os critérios básicos para começar a guardar dinheiro. Às vezes a gente pensa, só quem tem dinheiro é quem já tem, e quem ganha pouco não consegue alcançar um objetivo. Isso é um mito. Mesmo que você hoje tenha um salário pequeno, você consegue guardar dinheiro no decorrer do tempo. A evolução do capital, ele vai ser alcançado mediante a disciplina que cada um tiver todos os meses de guardar um determinado valor, ainda que pouco. No decorrer do tempo, esses valores eles vão acumulando. E é importante entender que quando pensamos em escassez e temos uma mentalidade de escassez, o dinheiro também vem para as nossas mãos com escassez. Quando pensamos em abundância e temos as coisas em abundância, o universo devolve também para nós em abundância. Então, eu vou tratar das leis universais, espirituais e materiais que têm uma relação entre elas no nosso dia a dia. Vamos falar também sobre dinheiro, o que é dinheiro em si. Dinheiro é uma mercadoria, dinheiro é um objeto de troca. Então, o dinheiro ele foi utilizado na antiguidade como semente, era semente que era utilizado como dinheiro. E hoje é papel. Esse papel é a gente que determina o que vamos fazer com ele. Se vamos no restaurante jantar e pagar o jantar, se vamos utilizar ele para comprar produtos de limpeza, se vamos utilizar ele para comprar produtos de higiene pessoal, por exemplo, se vamos utilizar para fazer uma viagem ou se vamos utilizar para fazer um investimento. Então, somos nós que devemos ter um planejamento bem consciente e direcionar o nosso dinheiro para onde a gente quer que ele tenha uma utilidade. Também vou indicar alguns livros que explica bastante que o dinheiro ele é como se fosse o nosso funcionário, então a gente tem que colocar ele para trabalhar por nós. Da nossa renda mensal, a gente tem que guardar um valor. Esse valor devemos aplicar numa aplicação financeira, por exemplo, ou algo que nos traga um retorno. Ou seja, o que quer dizer fazer o dinheiro trabalhar para nós? É investir
em investimentos que tragam uma boa rentabilidade. E esses valores, a gente vai acumulando ele no decorrer do tempo e assim conseguimos ter um bom valor em um determinado período, um determinado prazo. Outra coisa que no curso trato também é sobre a consciência no trabalho. Por que temos que ter consciência no trabalho? O trabalho, ele é algo muito sagrado, é algo que nos traz uma firmeza, é algo que nos ensina também muitas coisas. Aprendemos e ensinamos. Então a gente tem que entender que para ter dinheiro precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar para alguém ou para um determinado segmento para assim receber um dinheiro de volta decorrente desse serviço que prestamos. Só que esse valor que recebemos de uma renda principal, é importante ter a consciência de que precisamos guardar parte desse valor. Precisamos nos pagar primeiro. O que seria nos pagar primeiro? É um termo bem utilizado do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Quando recebemos a nossa renda, o que a gente faz, a primeira coisa que fazemos, pagar as contas. E o que sobra, se sobrar, é o que guardamos. Quando, na verdade, algumas pessoas bem-sucedidas, ela faz a situação inversa. Primeiro, a gente recebe a nossa renda, primeiro tiramos 10% do que ganhamos para guardar, e o que sobra é o que vamos destinar para as nossas despesas, viagem, lazer, entretenimento, entre outras coisas que queremos gastar. Então, o ponto está na forma em que, como vemos o dinheiro e como devemos guardar ele. Então, a gente vê hoje muito comum em algumas planilhas, por exemplo, de planejamento financeiro, tem lá, primeiro a receita, paga as despesas, lá no final é que está a parte de investimentos. Só que tem que ser o contrário. Receita, investimentos, depois as despesas. E daí vocês podem até questionar, mas no final do mês não consigo pagar todas as despesas. Isso quer dizer que você precisa arrumar uma renda extra, uma segunda renda para complementar e nunca deixar de guardar. Quando você guardar isso no decorrer de uns 3, 4, 5 anos, você vai ver que já tem um montante. No primeiro momento, no primeiro mês que você começa a guardar, você vê uma situação que, olha, acho que não vou conseguir. Só que tem que ter uma disciplina, tem que ter uma força de vontade, uma meta. Você tem que estabelecer uma meta em que você vai conseguir e você consegue. Um outro assunto também que vamos abordar bastante é sobre contabilidade. O que é que contabilidade tem a ver com educação financeira? Na escola, na faculdade, a gente não aprende, de fato, o que é educação financeira. A gente aprende por conta própria no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, no decorrer da necessidade que temos e que surge na nossa vida. A contabilidade ela é muito importante, principalmente para investimentos. Contabilidade não é só essencial para o contador ou para o empreendedor em si. A contabilidade, de um modo geral, ela é importante para todos nós. E por incrível que pareça, a gente utiliza a contabilidade todos os dias. Quando fazemos pagamentos, como quando somamos dinheiro, quando queremos pagar alguma coisa ou alguém, a gente sempre utiliza os números, porque contabilidade nada mais é que números. Mas é somente números? Só trabalhamos com números? Não. Precisamos ter os números e interpretá-los. O que é que os números nos diz? Os números, eles conversam conosco o tempo inteiro. Então, para que a gente possa entender o que os números quer dizer, primeiro temos que fazer cálculos. A contabilidade vai ser fundamental principalmente para alguns investimentos, como por exemplo, investimentos na bolsa de valores, na aquisição de ações, por exemplo, tanto ações brasileiras quanto ações estrangeiras, ou por exemplo, a aquisição de dólar, ou fundo de investimentos, ou renda variável. Por quê?
Quando você investe em ações na Bolsa de Valores, você está adquirindo um pedacinho de uma empresa. E essa empresa você precisa analisar se ela é uma empresa boa e consistente no mercado, o qual você possa comprar ações e obter dividendos, uma renda extra mensal. Então é importante você analisar o balanço da empresa, o balancete, é importante analisar o livro caixa, é importante analisar a DMPL, é importante analisar qual é o lucro que a empresa está tendo nos últimos 5 anos. Por isso que a contabilidade nos investimentos ela se faz muito necessário para que você não venha perder dinheiro no mercado financeiro. Falamos também um pouco sobre tecnologia. A tecnologia hoje é muito importante. Hoje a gente faz tudo pela internet, pelos aplicativos. As corretoras, os bancos, enfim, a gente consegue investir em qualquer parte do mundo por meio da tecnologia. O planejamento também se faz muito importante no nosso dia a dia. O planejamento ele nos dá uma visão de como está a nossa situação financeira e o que queremos alcançar e quando queremos alcançar. Isso é bem interessante. Vamos falar também sobre investimentos, juros simples, juros compostos, que também é muito importante a gente saber qual é a taxa de juros que vai ser utilizada para remunerar o meu capital mensal. É importante a gente entender sobre Selic, entender sobre inflação, o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo nos países que nos afetam, pelo fato de que a gente vende, o Brasil exporta mercadoria para outros países e também o Brasil adquire mercadoria de outros países. Então, há uma rotatividade de bens e serviços no Brasil e nos outros países que afetam a nossa economia e afetam também os nossos investimentos. Temos também, vamos falar um pouquinho sobre os títulos públicos, os títulos bancários e os títulos de empresas. Os títulos bancários que costumamos investir são CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, isso são títulos bancários. Precisamos entender o que são cada um deles, qual a rentabilidade deles e qual é o melhor para poder investir. Vamos falar um pouquinho sobre os títulos públicos, que são os tesouros diretos. O Tesouro Direto hoje tem diversas modalidades, tem pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Qual o tempo para fazer o resgate e qual o valor da taxa de retorno que vai remunerar esse nosso capital. Vamos falar também dos títulos de empresas, que são as debêntures, são as ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, vai estar ali nos títulos de empresas. E vamos falar também sobre outros tipos de investimentos, como fundo de investimentos, fundo de câmbio, dólar, fundo de ações, mercado a termo também. E vamos falar também sobre criptomoedas, que são as moedas estrangeiras. Então, no curso eu abordo todo o contexto. Então, desde da história do dinheiro, onde ele surgiu, como foi a evolução do dinheiro, qual a importância do trabalho, do empreendedorismo, a consciência que devemos ter, a relação da espiritualidade com a matéria, uma vez que pobreza não é espiritual, pobreza é material. Todo ser humano ele é rico espiritualmente falando, mas financeiramente falando nem todo mundo é. E todos nós podemos alcançar uma liberdade financeira. Basta a gente ter uma boa educação financeira, ter disciplina, entender sobre os investimentos, entender sobre a importância de guardar dinheiro e assim alcançar o nosso conforto e a liberdade financeira. Então, esses são os temas que iremos abordar no nosso curso.